Bom dia, minha galera aí da primeira série, que beleza, não é? Todo mundo aqui comigo, hein? E então, hoje nós temos um convidado muito especial, que é o Gregório de Matos Guerra, e é a lírica amorosa dele, né? Porque ele tem vários perfis, os poemas, né? Muitos conteúdos, tem o conteúdo filosófico, tem o conteúdo satírico, tem o conteúdo religioso, são muitos blocos. E o bloco de hoje é o lírico amoroso, Gregório de Matos, a lírica amorosa desse primeiro poeta brasileiro, lá da era colonial, né? O Brasil é colônia, século XVII, Bahia, o meio econômico é a larga, riquíssima produção, né, do açúcar. É a sociedade açucareira, os grandes engenhos. E isso é a economia de Portugal, que exportou para o mundo, né, durante um século, mais ou menos, foi algo extraordinário. E o Gregório de Matos tem essas raízes aí, né, da lírica toda dele, na Bahia. Mas hoje a parte bem especial da lírica dele é o Gregório lírico amoroso, né? Tá bom? Ótimo. Pois neste 1º de julho, hein? Olha aí a galera da primeira série, que beleza. Muito bom. Então, olha aí, só para fazer um remember, era, né, colonial. Então anote aí, hein? Cuidado com a linha do tempo. Era colonial. Aqui é o item 2, hein? Porque o item 1 é o quinhentismo, né? Que é o primeiro século de produção. Muito documento, não tem a parte literária mínima e muito ligada ao trabalho missionário, né? Não tem assim aquela literatura, lógico, né? Então, nós temos aí esse primeiro momento da literatura brasileira, digamos assim, literatura do Brasil, não é sobre do quinhentismo, né? Literatura sobre, que era para atrair o colono, né? Atrair imigrantes. Né? E o item 2, de 1601 a 1768, mais de século e meio. Que coisa, não é? É um período bem longo, hein? O barroco, ele é problemático. Esse período da literatura barroca é muito marcado pelos conflitos. O barroco é a arte do conflito. Olha aí, ó. Isso vai se refletir em tudo que o artista faz. Mas por que esse conflito? Por conta, né, do choque que o Martinho Lutero provocou no catolicismo, nessa cisão terrível, né? E as consequências até hoje, né? Nós temos ainda 500 anos depois, um pouquinho mais de 500 anos, nós temos ainda a repercussão, olha aí, a galera toda, né? Essa repercussão dessa cisão que o Lutero provocou. Então, a Igreja Católica partiu num movimento chamado da Contra-Reforma. Olha aí, cuidado, hein? Olha o campo da história, que é um campo de conhecimento que serve de suporte para a literatura. O artista vai captando momentos, né, do contexto, né, de conformidade com o espírito. Então, o barroco, ele é a arte da Contra-Reforma. E o que foi o movimento da Contra-Reforma? Foi a reação da Igreja Católica contra a reforma de Lutero. Então, o bicho pegou aí, hein? Significa dizer que o Gregório de Matos, como um artista sensível, evidentemente,
vai passando para os textos dele, para os versos dele, esses conflitos, né? Do eu, né, em choque com o mundo, né? É o corpo em choque com a alma, né? E isso provoca uma profundidade subjetiva e, de certa forma, pessimismo, né? Por conta desse abalo, né? Desse tsunami que foi o que Martinho Lutero provocou no catolicismo, né? Então, em 500 anos, muita coisa mudou. Foi preciso o catolicismo conviver com os neopentecostais, né? As várias correntes da reforma de Lutero nesses 500 anos, né? Então, o barroco é a arte que vai refletir isso, na literatura, na pintura, na escultura, tudo, né? Então, esse choque da Contra-Reforma gerou no autor barroco instabilidade, né? Exageros, né? Complexidades de todo jeito. E nesse processo de conflito, o exagero, os paradoxos, né? Falta de clareza, as antíteses, na linguagem rebuscada do barroco, é muito comum, é muito forte, né? Isso aí. A gente percebe bem, tanto na poesia quanto na prosa, nos sermões, né? Cujo gênio dos sermões é Antônio Vieira, né? Um pensador, um jesuíta, um super padre muito poderoso, extraordinário. Então veja aí como uma coisa interessante, né? Então, no barroco nós temos dois estilos bem, sabe? Vejamos, o cultismo e o conceptismo. Olha aí, né? Dentro dessa linguagem rebuscada do barroco, nós temos, podemos perceber essa variação de dois estilos. Maneira de escrever, a maneira como o artista vai combinando as palavras, né? É muito claro isso dentro do barroco. E na poesia, o estilo mais forte, né, é esse jogo de palavras, né? É o cultismo. Não perca esse detalhe, porque o Gregório, vamos apresentar os textos para vocês, e ele vai jogar com as palavras, vai brincar com as palavras, né? E gerando uma certa dificuldade de compreensão, né? E esse estilo, com uma influência espanhola, lembre-se que a colônia é portuguesa, né? A grande colônia Brasil, de mais de 8,5 milhões de quilômetros quadrados, um absurdo, né? O tamanho. Tem essa influência porque nós éramos, durante 60 anos, nós fomos colônia da Espanha, né? Então, a influência dos autores espanhóis é muito forte. E nesse estilo de jogo de palavras, é o conhecido gongorismo. Olha aí, né? E o conceptismo é outro estilo, que trabalha mais as ideias, né? Olha aí. A persuasão, a argumentação. E aí é outro autor espanhol, Quevedo, né? E aí daí vem a palavra quevedismo. Então observe bem, né? Para a gente poder, quando chegar no texto, ter condições de compreender bem melhor, né? Então tá aí, o barroco, palavra de origem espanhola, já começa por aí, né? Essa influência da arte, da literatura da Espanha, principalmente dois grandes intelectuais do século XVII, né? Góngora e Quevedo, né? Olha que coisa, né? Aí tem muita gente famosa na pintura, né, desse período aí. E aqui eu estou citando dois intelectuais das letras, né? Na pintura, o barroco é bem representado
Nós temos a pintura italiana, principalmente Caravaggio, né? Caravaggio de Merisi, né? Com o famoso claro e escuro. Ele trabalha o claro no escuro. Como o barroco é fortemente religioso, aí as pinturas de Caravaggio são no campo religioso, claro, né? Tem a crucificação de São Pedro, tem aquela cena terrível de Tomé, e por aí vai, né? Bom, mas na literatura, que é o que a gente está chamando a atenção, é dois estilos, né? O cultismo e o conceptismo. Não perca esse detalhe aí, primeirão, porque nós vamos ver isso nos textos. E é exatamente aí nos textos que nós vamos mostrando, detectando, né? Decifrando, né? Desmontando o texto para encontrar, identificar, né? Essas características, né? E esses temas, né? Nos textos da lírica amorosa de Gregório de Matos Guerra, o primeiro poeta de valor, né, da literatura brasileira no período colonial, né, que é o barroco. O período colonial vai de 1500 até a entrada do romantismo, né, 1836. Assim, mais rigoroso até a independência, 1822, digamos assim, né? Fica melhor para você perceber, né? E compreender melhor. Então, cuidado, preste bem atenção nessas características e temas, principalmente os estilos. Destacar aqui para você perceber, ó, os estilos, tá bom? Não perca esse detalhe aí, ó. Se dominar bem isso aqui, na hora que chegar no texto, você percebe bem, né, detalhada essa situação. O Gregório de Matos, na lírica amorosa dele, ele é perfeito, né, nesse jogo de palavras, né, no cultismo. A gente percebe melhor o conceptismo na prosa, nos sermões de Antônio Vieira, mas também em outro segmento da poesia do Gregório, nós vamos compreendendo, entendendo que há momentos em que ele trabalha mais o jogo de ideias, depende do texto, né? Então, tudo é questão de você perceber, identificar o que predomina no texto. Se é o jogo de palavras, né, dificultando a compreensão, ou se é o argumento, né, o jogo de ideias, né. Aí sim, você pode dizer claramente se é do estilo cultista ou conceptista. Valeu, então? Que ótimo. A primeira série já está bem habituada com isso, né? Não pode perder esses conhecimentos, porque eles terão desdobramentos até os dias atuais, né? A coisa vem se acumulando, né? Conhecimento, ele é cumulativo, né? Ele vai somando, né? O que é bom, o que vai passando, o que é recorrente, a gente fica repetindo, lógico. Porque a recorrência é uma forma de você manter esses conhecimentos. Tá legal? Ótimo, então. Dá uma olhadinha aí para você ver. Você vê quando diz assim, o barroco é a arte do conflito, aí você tem 3 palavras aqui para explicar esse conflito no barroco. Dualismo, olha aí, bifrontismo, opostos, né? E está bem aqui, nesse primeiro item aqui, ó, eu em choque com o mundo, olha aí os opostos, o corpo e a alma, esse bifrontismo, bi é do latim, né? O dualismo, é do grego, 2, em choque, todo tempo.
Então, isso gerou certos aborrecimentos nos artistas, porque eles passaram a se preocupar muito com o tempo. Olha aí, né? Tudo passa. Ó. Então, por quê? Essa preocupação gera medo e gera estresse, sofrimento, né? Ansiedade no artista, né? E ele passa isso para a literatura, para o texto dele, né? Bom, dada essa explicação, com cuidado, né? Com detalhe, né? São características e temas. Essa é a base para a gente compreender os textos e observar esse choque, né? Esse dualismo, esse bifrontismo, o jogo dos opostos, né? E isso se encaixa bem melhor no estilo cultista, no cultismo, por conta do jogo de palavras, né? Que vai gerando uma certa dificuldade de compreensão, devido a esse contexto complicado, né? Bom, feito isso, é hora da gente dar uma olhadinha, avançar mais um pouquinho. Tá bom aí, primeira série? Então, o contexto é esse, né? O Gregório, ele exerceu terrível crítica ao contexto social, econômico, político da época. Século XVII. É um período que muitas nações da Europa tentaram invadir a colônia portuguesa. E nesse processo das invasões nós temos os holandeses, né? Que tentaram invadir em vários lugares, né? No Nordeste, no no Sul, né? Mas não só conseguiram se estabelecer por quase 30 anos, eles conseguiram se estabelecer em Pernambuco e passaram a explorar os engenhos, né? A Companhia das Índias Ocidentais, né? O Gregório de Matos escancarou publicamente o sexo na sociedade religiosa jesuítica da Bahia, né? Ele tinha sido bem jovem juiz em Portugal, mas ele teve problema e ele então ficou viúvo e se mandou, casou-se, depois teve um filho, mas ninguém tem notícia dessa continuação da família, né? E tem aquela literatura satírica dele, que deu a ele essa expressão aqui, boca do inferno, né? Que ele é muito conhecido por essa expressão, né? Por essa sentença assim, muito chocante, né? Pela sátira, né? Mas o que nos interessa neste bloco, né, nesta aula, é o Gregório de Matos, lírico, bem amoroso, né? Teve muitos problemas na Bahia, né? Desavenças, inimigos, e teve o degredo, ele se mandou para Angola, teve que ir. Bom, esse lado dele mulherengo, né? Essa experiência de boêmio, irreverente, né? Assim, muito iconoclasta, de quebrar, né? essas coisas feitas, né? Imagens prontinhas, digamos assim, de linguagem, de vivências, por isso que ele foi, essa colocação de iconoclástica é perfeito para ele, né? Ele foi muito polêmico, né? Muito rebelde, mas a literatura dele, a literatura satírica dele, né? Tem uma função muito curiosa, ela é documental. Então ele colocou muito da realidade histórica colonial nessa literatura dele, né? Que evidentemente naquele contexto da época ele foi visto assim como um sujeito malquisto, né? Mal visto, só amigos intelectuais que entendiam a grandeza dele, né? E resguardaram a obra dele por um certo tempo. É tanto que até hoje é muito complicado estudar o Gregório, porque não se tem certeza de tudo aquilo ser dele, aquela produção. São 4 volumes a obra dele, né?
Como ele não podia assinar nada disso e também não tinha como publicar, então os textos circulavam circulavam de maneira apócrifa, né? Não tinha a origem certa, né? Não tinha um nome, etc. Seguramente muitas alterações aconteceram, né? Ou então plantaram muitos textos, outras pessoas, como sendo dele, né? Então, é uma dúvida imensa a obra do Gregório de Matos, né? Bom, mas na época, os textos dele, né, foram revelando muitas intimidades, né? Certas intimidades do cotidiano, né? Em relação às mulheres, aos inimigos, ora de maneira muito sutil, ora de maneira muito grosseira, né? Mas uma coisa é certa, o Gregório antecipou, inclusive, aspectos que só iriam acontecer, aspectos de linguagem que só iriam acontecer, mais ou menos, mais de 2 séculos dentro do modernismo. Imagine que coisa curiosa, né? Que é a presença da linguagem coloquial. Nisso ele foi maravilhoso, né? Bom, textos apócrifos. Esta palavra ela é ótima, cuidado com ela, hein? Apócrifos. Ou seja, não tinha assinatura, né? Não tinha, melhor dizendo, identificação. Imagine se ia ter identificação, né? Então, por gentileza, reprise aí essas características, esses indicativos, que é para quando a gente chegar no texto dele, não ter dificuldades, tá bom? Ano 2023, depois 2024, porque vocês vão para a segunda série, é claro. Depois vão para a terceira série, é claro. E vai, não vai, vamos lembrando certos detalhes, né? Das correntes literárias do passado, lógico, né? Pois vamos ver aqui, ó. Aqui, nesse bloco da poesia dele, da poesia satírica, né? Que fica para outra oportunidade, que é o Boca do Inferno, né? Nós vamos deixar para outro momento, é claro. Nós vamos concentrar bem aqui na poesia lírico-amorosa dele, né? Mas ele tem ainda a parte religiosa, a parte filosófica, né? A obra dele é imensa. Só tem aquela dúvida, será que foi ele mesmo, né? Muito sim, claro, né? Foi. Mas há muita alteração, muitas lacunas, né? Muitas perdas e muitos acréscimos. Houve muita mexida nas obras dele, né? Porque vai, não vai, ele sacudia a vida colonial com muito deboche, né?
Erotismo também, hein? Às vezes até pornografia. Mas tinha humor, e às vezes ele era indecoroso, outras vezes provocador, outras vezes ressentido. Olha que coisa, né? E gente ressentida, você sabe, é um problema, né? Irreverente como pessoa, né? Porque ele precisava afrontar os poderosos e também afrontar os religiosos. Isso foi uma coisa muito interessante na sátira dele, né? Então ele afrontou os valores, né, da época, ou melhor dizendo, a falsa moral da sociedade baiana do tempo dele, né? Isso aí ele ganhou de todos, né? E de certa forma chamou a atenção, né, para autores do modernismo. Imagine o Oswald de Andrade, né? De certa forma, o Oswald de Andrade foi o Gregório do século XX, né? Ou, melhor dizendo, da primeira metade do século XX. E o comportamento do Gregório até hoje influencia, né, em determinados momentos. Né? De certa forma, o comportamento do Oswald de Andrade lembrou muito o comportamento do Gregório no século XVII. Irreverente, né? Debochado, provocador. Né? Tem muitos adjetivos em relação ao Gregório que se encaixam perfeitamente no comportamento do Oswald de Andrade. Né? Tem essa correspondência, né, muito forte. Aqui tem 3 versos que são assim lapidares, né, do Gregório, né? Eu sou aquele, né, que os passados anos cantei na minha lira maldizente, né, torpezas do Brasil, vícios e enganos. É uma coisa impressionante. Isso foi escrito no século XVII, né, e a impressão que passa é que foi escrito nos dias atuais, né, devido a essa correspondência muito forte que há entre a realidade brasileira, né, e de comportamento em relação ao que é o Brasil, né? No seu campo, né, político, econômico, moral, etc. Está aí, ó. Eu sou aquele, né? Essa expressão, eu sou aquele, lembra bem, olha aquele, né? Que causou muita polêmica, que causou muita confusão, chateou muita gente. Né? De fato, o Gregório foi isso aí, né? Como o Boca do Inferno, o satírico. Mas nós queremos o Gregório, aqui, né? Nessa faixa, né? Essa faixa bem aqui destacada, ó, o lírico amoroso, né? Isso sim, né? Então, essa delicadeza, né, da poesia dele, lírica, né, nesse campo amoroso, é uma bela literatura, é uma riqueza muito grande. Claro que tem muita influência de Camões, né, porque o Camões ele oscila muito nesse campo do amoroso, do sensual, né, do real e do ideal, né. É o que a gente chama de neoplatonismo, né? Ele está nesses 2 campos, o da realidade do mundo sensível, né? E o mundo espiritual. Ou seja, não deu certo aqui, mas vai dar certo no mundo espiritual. Isso é o que chamamos de neoplatonismo. Muito bom, hein? Então, feita essa apresentação, essa base aí do conhecimento, está aqui o Gregório, né? Então nós vamos conhecer agora, e aqui essa imagem é curiosa, ele está dentro do fogo, né? É o Boca do Inferno, né? Que coisa! Os inimigos pegaram o Gregório aí, foi de cheio, viu? 1633, ele nasceu aqui, né, nessa data,
e foi a óbito em 1696, né? Viveu bem, hein? Aí. Aí, três, mas... E então, seus 63 anos, viveu bem, muito bem para a época, né? Então vamos conhecer um pouco da poesia, né, lírica, né? A poesia lírica, a poesia lírico-amorosa, né? Os encantos da mulher amada, né? Está aqui o que ele gosta de trabalhar, né? A sua indiferença ou paixão, né? Então tem esse detalhe curioso, né? O duelo entre o desejo, né, e o neoplatonismo, né? Então vamos conhecer, perceber bem isso aqui, né? O platonismo é só na imaginação, o neoplatonismo não, você teve experiência e então projeta essa experiência dentro do texto, né? Claro que tem herança camoniana, né? O Camões é uma influência permanente, né? No campo da lírica em língua portuguesa. É difícil escapar do Camões, né? Porque são mais de 200 sonetos do Camões, né? Nessa linha, né? Então, toda a experiência e toda a possibilidade no campo lírico, amoroso, né? Todos os temas possíveis, o Camões abordou na sua obra. Então, para um lírico amoroso mexer com isso aí, seguramente vai intertextualizar com o Camões, não tem jeito, né? E a galera está aí assistindo a aula, hein? Cuidado, né? Está aí o Alencar, né? Todo mundo atento, a primeira série, né? Precisa tomar cuidado, né? Esses conhecimentos eles vão acumulando para o segundo semestre, e vai avançar, né, para a segunda série. Então, primeiro, cuidado aí. Claro que essa dualidade, né, o que eu estou chamando aqui signo, né, da dualidade barroca, né, olha aí, os opostos, dois pilares se chocando. O espírito, né, e a carne, olha aí, os opostos, né, essa dualidade, que reflete bem essa contradição, né, do amar e o querer. Olha que coisa, não é? Cuidado aí com esse detalhe, hein? É exatamente aí que nós vamos perceber no texto dele, né, nos sonetos, né? Século XVII, ele está aí mais ou menos produzindo, ele começou a produzir muito possivelmente na metade do século, né? E aí teve muitos atritos políticos, muitos inimigos, né? Teve que se mandar para Angola, depois voltou, né? Mas não voltou para a Bahia não, claro, né? Lógico, né? No caso ele voltou para Pernambuco, né? Foi viver em Pernambuco os últimos anos da vida dele, né? Claro, meio abandonado, né? Mas sempre com a participação dos amigos, né? Para ajudar nas despesas, né? Porque ele não tinha emprego fixo, né? Então o resultado era cheio de altos e baixos, a parte financeira, né? Mas está aí, nós vamos conhecer melhor o Gregório nos textos, né? Vamos a ele. Primeiro texto, olha aí, primeira série, olha aí, cuidado. Olha o texto, cuidado com o texto. Anjo no nome, né? Angélica na cara, olha aí, ele jogando com as palavras aí, hein? Isso é ser flor e anjo juntamente. Olha como ele é interessante, né? Você tem flor, anjo, angélica, anjo, angélica flor, olha aí, anjo florente. Então, ele vai brincando, né? Ele vai nesse jogo das palavras, né? Isso é perfeito para o estilo, ó, você já sabe qual é, né?
Em quem, senão em vós, se uniformara? Então, essas duas circunstâncias aí, em quem? Ó, só mesmo em você, né? Essas duas circunstâncias se juntam. Então, isso é parte do estilo, ó, do cultismo. Porque ele brinca com as palavras, né? Então, é o estilo cultista, né? Jogando com as palavras e gerando uma certa dificuldade para a gente compreender. Quem vira uma flor que a não cortara, de verde pé, de rama florescente, e quem um anjo vira tão luzente, que por seu Deus o não idolatrara. Então, o anjo é para ser idolatrado, né? O anjo, né? É para ser idolatrado, né? É a ideia que passa, né? Se, pois, como anjo sois dos meus altares, foreis o meu custódio. O que é que o anjo faz? É o custódio da pessoa, né? Está ali velando pela pessoa. E minha guarda, olha aí, acabou de explicar. Livrara eu de diabólicos azares. Esse anjo vai me livrar de azares, né? Essa é a função do anjo, né? Mas, lá vem o contrário, olha aí, olha o dualismo, né? Mas vejo que por bela e por galharda, né? Esse galharda aí pode ser traduzido por uma palavra bem popular, né? Muito bonitona, aquele negócio. Mas vejo que por bela e por galharda, posto que os anjos nunca dão pesares, né? Sois anjo que me tenta e não me guarda. Está aqui o paradoxo bem completinho aqui no último verso, né? Ou seja, esse não é bem um anjo, esse anjo não existe só para me cuidar e tal, né? Esse anjo aí, ele vai me causar problemas, olha aí. É exatamente isso aí, né? Então, o jogo das palavras, né? Anjo no nome, né? Angélica na cara. Ou seja, as duas coisas, flor e anjo numa só pessoa. Tenta, né? Esse anjo tenta, lógico, né? E não me guarda. Essa contradição é ótima no barroco. É típico do barroco, isso aí. Né? E próprio do estilo cultista, né? O cultismo barroco. Tem questões, hein? Mas para poder a gente responder bem, é preciso ler bem. Né? Senão, você vai derrapar nas alternativas, lógico, vai... Porque o barroco ele é um pouco complexo, né? Gera uma certa dificuldade. Então, vamos para uma segunda leitura, e aí vamos para as questões, né? E ainda tem outro texto ainda, claro, né? Vamos lá, não tinha títulos, os sonetos na época, não é? Não era muito comum colocar título no soneto, né? Mas está aí, anjo no nome, angélica na cara. Isso é ser flor e anjo juntamente. Ser angélica flor e anjo florente, em quem, senão em vós, se uniformara? Quem vira uma flor que não a cortara, de verde pé, de rama florescente, e quem um anjo vira tão luzente, que por seu Deus o não idolatrara, né? Se, pois, como anjo sois dos meus altares, né? Foreis o meu custódio e minha guarda, livrara eu de diabólicos azares, né? Que coisa, né? Mas vejo que por bela e por galharda, posto que os anjos nunca dão pesares, sois anjo que me tenta e não me guarda. Perfeito. Agora é hora das questões. Vamos lá? Aqui, tudo bem, hein?
Na primeira estrofe, o eu lírico, opa, faz um jogo de palavras. Pronto, olha aí o cultismo, né? Um jogo de palavras com o nome da mulher. Ou seja, angélica, que lembra flor e anjo. Na segunda estrofe, ele, opa, vamos lá, o eu lírico, ele, o eu lírico, né? O que acontece? Olha, é ótimo, né? Isso aí é ótimo. O que acontece na segunda estrofe, né? Vamos dar uma olhadinha na segunda estrofe? Quem vira uma flor que a não cortara, de verde pé, de rama florescente, e quem um anjo vira tão luzente, que por ser Deus o não idolatrara aqui. Bom, é impossível, né? Na letra B é muito claro, né? Diz ser impossível não ceder, né, à beleza da flor, assim como a adoração do anjo, né? Você está vivendo essa dualidade, né, do anjo, né, e da flor, né? A letra B é perfeita, né? Fantástico aí, bela questão, muito próxima do perfil das questões Enem. Vamos nos habituando com isso, hein? Primeira série, olha aí, o nível médio já está de olho, né, em situações que virão, né? Então tá aí a questão. Tem mais. Depois de cuidadosa leitura do soneto de Gregório, né, pergunta-se de que modo anjo e angélica se opõem no poema. Lógico que eles se opõem, mas de que maneira? Todo mundo sabe que a angélica é uma flor, né? E branca, né? E qual é a ideia da flor? Olha o detalhe, atrai a flor, não é? A gente quer cheirar, é bem, né? É tátil, né? E o anjo não, né? Então, você já tem aí meio caminho andado para responder, né? Então, relê e responda aí. Claro que vocês já marcaram, lógico, né? O anjo ele tem natureza espiritual, né? O anjo, né? Natureza espiritual. Angélica, é sensual, é flor branca, né? Sensual, palpável, né? Valor terreno. O anjo é valor espiritual. Olha, questão típica Enem. Está aí. A letra B. O Gregório é esperto, ele tenta esconder isso aí no texto, né? Nas malhas do texto. Então, o leitor tem que ir desfiando para poder perceber a intenção. Tudo bem? Ótimo, vamos lá, hein? Tem outra questão aqui. O poeta faz um trocadilho, né? O nome da moça a quem ele dedica o poema é Ângela, né? Do latim Angelus, ou seja, anjo, né? Mas angélica, né? É um diminutivo de Ângela. Né? Diminutivo, cuidado. E é também o nome de uma flor. Opa!
que remete à sensualidade. Olha aí. Não é à toa, ele é esperto, hein? Pergunta-se que tema fundamental do barroco é desenvolvido no poema. Qual é o tema fundamental, né, do barroco? A maneira de trabalhar esse tema, né, é fundamental no barroco. Você já sabe, quando se fala no barroco, é bifrontismo, dualismo, os opostos. Então a resposta já está muito clara aqui na letra D. O tema do oposto, da oposição, né, entre pureza, que é o anjo, né, e sensualidade. Olha aí. Eita, que é a flor, né, angélica, que é Ângela, né, que remete à sensualidade. Tá fácil essa aí, tá muito bom. Excelente. Beleza, não é? Muito bom, ótimo. Tem mais. Agora chegou. Olha, galera. Segundo soneto lírico amoroso, né? É o Gregório lírico amoroso, perfeito. Não vira em minha vida a formosura. Ele ficou extasiado, né, quando encontrou essa criatura, né? Não vira em minha vida a formosura, né? Essa formosura aí você pode entender de outras maneiras, sabe? Pode botar uma palavra mais popular, se quiser, não é? Ouvia falar nela cada dia, só ouvia falar, né? E o ouvido me incitava e me movia a querer ver tão bela arquitetura. Eita, o bicho pegou, hein? Você tem bela arquitetura, tem formosura. Ele não tinha visto, né? Só ouvia falar. E só em ouvir, ele já ficava doidão, né? Me incitava. Olha, ontem a vi. E, para minha desgraça, ou seja, por minha desventura, eu vi ontem, na cara, no bom ar, na galhardia de uma mulher, que em anjo, lá vem a história do anjo, né? Se mentia, se revestia de um sol, que se trajava em criatura. Opa, olha a realidade, né? Tá aí. Matem-me, disse eu. Vendo abrasar-me, o cara ficou todo, né? Se esta coisa não é que encarecer-me sabia o mundo, né? E tanto exagerar-me, olhos meus, disse então, por defender-me, se a beleza hei de ver para matar-me, ante os olhos cegueis do que eu perder-me. Gente, o negócio é complicado, hein? Me ferrei. Depois que eu vi a criatura, me ferrei, né? Tá aí. O sentido é esse. Antes, eu não tivera visto. Era melhor não ter visto antes, né? Mas já que eu vi, ai, que dor, né? É braba, a situação aí é pesada. Não vira em minha vida, né? Nunca tinha visto uma criatura tão... dá vontade de a gente dizer aquela palavra, não é? Já sabe no popular, gostosa, aquele negócio todo, né? É o Gregório amoroso, né? Sensual, né? Ele diz que ficou doidão, né? Pirou, né? Ouvida, só de ouvir, incitava, né? E me movia, deu vontade de querer ver a criatura. Pois não é que ontem eu a vi? Ontem, olha, mas esse cara é demais, não é? Ele bota bem atualizado o texto.
Esse ontem só tem mais de 2 séculos e meio, né? Ontem eu vi, eu me ferrei, né? Se esta beleza era para me liquidar antes, né? Eu tivesse cegado, digamos assim. O cegueira aqui não é física, não, né? A cegueira é outra, é ficar apaixonado, doidão, né? Passional por ela, né? Bom, entendido? Pois temos questões, hein? Aqui, vamos lá. Na primeira estrofe, o eu lírico manifesta o desejo de conhecer a criatura, a beleza, né? No entanto, quando realiza o seu desejo, ele passa a sofrer. E qual a causa desse sofrimento, do eu lírico? Não é mais do homem, o homem já morreu faz muito tempo. É o eu lírico, a voz que está dentro do poema, né? Leu a letra A, você não vai mais buscar outra alternativa, porque a resposta está aqui na letra A, né? Aí, ele vai sofrer, porque a beleza dela, né, perturba os sentidos, estimulando, a sensualidade, né? Num gesto mais banal, estimula para o sexo, lógico, né? Aí, é a resposta. Perfeito, né? Isso é ótimo. E tem mais, né? E tem mais. É típica do barroco a tensão produzida, né? Produzida pela aproximação de ideias contrárias. É o barroco, né? Como expressa os versos do Gregório na sua lírica amorosa. Você viu 2 exemplos, 2 sonetos que eu trouxe para vocês. Aponte a alternativa que destaca a oposição entre céu e terra. Mundo espiritual, mundo terreno. Alma e corpo. Por aí vai. Esse dualismo angustiante. Oh, beleza! Né? Tá aí, vamos apontar aí. Tá bem fácil agora. Tá bem simples, né? Você vai gostar muito. Está bem simples, né? Claro que você já percebeu. Né? Você vê o anjo, o sol, né? E a moça, né? A resposta, tá bem muito, tá na letra C, lógico, né? Mulher é referência da realidade terrena, né? A moça, né? E anjo e sol, entes divinos, né? Tá aí a letra C. Valeu, perfeito, né? Maravilhoso, né? Tudo certinho, primeirão? Legal. Tem mais outra, hein? Tá aqui mais outra questão maravilhosa. Ao ter consciência dos prazeres provocados pela beleza feminina, ele tem essa consciência, lógico, né? O eu lírico faz uma escolha e revela uma crença cristã. Me diga uma coisinha, e que é que ele acredita mesmo, né? Não. Já conheceu, já entendeu, né? Ele é de formação católica, todo, né? Isso é muito natural, né? E o eu lírico acredita que depois que conheceu a moça, ele vai parar onde mesmo? É lógico, né? Você entendeu, né? Ele diz, estou ferrado, né? Ou seja, eu vou parar lá no inferno, né? O eu lírico acredita que a beleza dela, beleza aí, você já entendeu. Vai levá-lo para onde? Não tenha dúvida. É isso exatamente o que aconteceu com ele, né? Perfeito.
Olha, e quase encerrando, temos mais outra, hein? Ó, aê! Essa questão, ela é ótima, né? O eu lírico, está aqui, ó. O eu lírico revela uma crença cristã. Isso é natural. Era colonial, a colônia foi toda ocupada com o pensamento cristão, né? E ele está dentro desse contexto religioso, lógico, né? E baseado nessa crença, qual é a escolha do eu lírico? Qual foi a escolha que o eu lírico fez, né? Porque o negócio está complicado. Né? Ele diz, não vou nem pensar, senão eu vou parar onde, não é? Esse é o problema. Eu vou parar onde? Se eu pegar esta criatura? Estou ferrado. Então tem que haver uma saída, não é? E qual é a saída? Esse é o detalhe melhor. Qual é a saída? Você já entendeu? Primeirão, nossa formação cristã, olha aí o resultado. O eu lírico diz o seguinte, ó a letra C. Prefere ficar cego, né? A ser condenado ao inferno. Que coisa, não é? Não. Antes eu ceguei, antes eu quero cegar. Olha, primeirão, ó, valeu, até o nosso próximo encontro. Tchau, gente, valeu.